Oi gente, hallo, tudo bem com vocês? Como foi Natal, Ano Novo? Espero que tenha sido um ótimo descanso. Mas vamos retomar, e eu queria retomar falando de alguma coisa que é muito da minha vida, da minha necessidade. E eu percebi que parece que é a necessidade de vocês também, que é como a gente pode começar 2025 estudando não só alemão aqui juntos, mas outras várias línguas. Depois de muitos anos, ano passado eu estudei francês, eu retomei meu francês, eu fiz um curso bem arrastado e procrastinado o ano inteiro, mas eu fiz. E esse ano eu tenho uma meta de continuar o meu francês. O meu alemão já tá num nível bacana, eu posso manter ele. O meu inglês também tá num nível bacana, eu queria manter e aprofundar mais ele. Então a conversa hoje é um pouquinho pra gente balancear esses dois lugares. Uma língua nova e uma língua que eu já sei. Eu acho que esse é um lugar interessante pra gente começar a nossa conversa. Esse é o lugar que eu estou e esse é o lugar que eu recomendo pra vocês também. Se vocês estão igual aquela Aline do passado, meio que começando a estudar uma língua, começando a estudar alemão, eu não recomendaria vocês misturarem mais línguas. Eu vou simular aqui um plano que é um plano pra mim, baseado nessas línguas que eu tenho interesse, e eu vou fazer algumas variações de mais línguas ou menos línguas. Porque talvez você queira estudar 2 línguas, isso já é excelente, ou talvez você tá aí querendo estudar 5, 6 línguas. Eu trouxe aqui modelos. Esse é o modelo número 1, ele é um adesivinho que você pode colar no seu journal. Dessa forma você vai ter, por exemplo, um calendário no seu journal, se é que você gostaria de ter um journalzinho ou um calendário mais manual. Tudo isso você pode ter no iPad ou no calendário do Google também, digital, de toda forma. Esse daqui foi super baratinho, ele também é um modelo de calendário, por exemplo, mais semanal. Esse, na verdade, é para preparar comidas, ASMR agora. Enfim. Eu acho esse tipo de planner bem interessante, porque ele é um semanal de você grudar ali na semana, e toda semana vai ser mais ou menos a mesma coisa, então talvez você pode ter um semanal papel como esse e deixar ele grudado onde você consegue ver. Esse aqui é um outro modelinho, esse é um que eu comprei numa loja aqui na Alemanha. Ele foi menos de 3 euros, pra vocês terem ideia do tanto que é baratinho essas coisas, e ele também é um semanal. Tô mostrando pra vocês terem uma noção de que dá pra gente fazer mensal ou semanal esse planejamento. E aí eu mostrei 2 opções semanais e tem mais uma aqui que é uma opção mensal. Ele é bem grandão, também da mesma loja, e ele foi, como vocês podem ver, 3,14 euros. De novo, super baratinho. Mostrei tudo isso pra vocês verem que sim, é preciso a gente se programar e planejar. Se a gente quer estudar uma língua, precisamos fazer isso. 2, então a gente tem que estar com isso aqui bem organizado para as coisas não saírem do plano. A fins didáticos, eu vou estar compartilhando a minha tela aqui com vocês, e aí vocês conseguem ver o que eu faria nesse calendário, seja ele semanal ou mensal, e vocês podem fazer o de vocês junto comigo. Virar a página. Eu vou tentar fazer um aqui semanal, pra gente ter uma noção. E se essa semana de vocês é uma semana que tem 5, 6 ou 7 dias. Essa minha semana, ela tem 5 dias, porque eu, Aline, não quero estudar no fim de semana. Para justamente no fim de semana, eu talvez entrar em contato com essa língua só por meio do prazer. Não quer dizer que eu não vou estar lendo um livro, vendo uma série. Se essa é uma semana diferente pra você e você é uma pessoa que quer, ou pode, ou só deseja, ou só pode estudar no fim de semana, adiciona o fim de semana na sua semana. Então a gente vai pra nossa parte número 1, que é catalogar as línguas que a gente quer estudar e as cores delas. Gente, no Natal, a gente ganhou de presente uma assinatura do Duolingo como família. Vocês sabem que não uso, nem usava tanto Duolingo desde 2013, mas estão pagando, então voltei a usar. Só para vocês verem o tanto de línguas que eu quero estudar. Tem o alemão, o francês, o italiano, tem o inglês que eu quero manter. Duolingo também tem música, aí tem chinês, tem Yiddish, tem coreano. Então assim, eu empolguei, coloquei todas as línguas. Eu quero aprender todas essas línguas, tipo, eu quero mesmo. Eu já estudei mandarim por um período, eu gosto muito, só que eu tenho total ciência de que eu não tenho todas as vidas do mundo e nem todo o tempo do mundo. Então, para esse semestre, ou para esse ano, eu vou me colocar uns limites. E aí vocês talvez precisam fazer isso também, se vocês são como eu, estudando bilhões de línguas ao mesmo tempo. Pra mim, o inglês, eu sei que ele já é uma língua que eu estudo desde que eu era criança. Eu não quero estudar inglês
com um livro, com um professor, num curso. Eu, na verdade, detesto inglês. E eu cometo muitos erros ainda. Só que eu cometo eles ciente que eu tô cometendo esses erros, mas tudo bem. E o inglês, como uma imigrante, ele faz muito parte da minha vida. Eu gravo vídeos e também podcasts, escrevo textos em inglês, já como parte dos meus outros conteúdos mais pessoais. Eu também tô sempre lendo um livro ou outro, assistindo série, filme e ouvindo música em inglês. Eu faço músicas em inglês, então o inglês pra mim ele tá num lugar prático. Isso quer dizer que eu já uso ele e que eu já pratico ele em todos esses lugares assim da minha vida, no trabalho, na arte. Já escrevo, já ouço, já falo. E pra mim o que é mais interessante é eliminar alguns erros gramaticais que eu cometo ainda e expandir meu vocabulário. Então eu decidi que uma vez por semana é interessante pra eu sentar e fazer algo sobre isso. Só que não quer dizer que eu não tô estudando inglês em outros momentos da minha vida. Pra mim, o inglês nesse dia, eu vou colocar ele aqui como um Duolingo. Eu quero ler um livro. E o inglês, uma vez na semana, tá ótimo. Eu vou deixar ele pra ser algo que eu pratique na sexta-feira. E eu vou me dar 1 hora pra fazer isso. Vamos pro alemão agora. O alemão pra mim ele vai ser vermelho. E como vocês sabem, eu já dou aula de alemão, então eu quero manter o meu alemão também. Eu já também gravo podcasts e vídeos, faço músicas também em alemão, falo aqui, vivo, trabalho em alemão. E que eu acho que é muito importante sempre manter, justamente porque eu sou uma professora, o meu alemão num lugar mais seguro do que o inglês. Por exemplo, eu não sou professora de inglês, mas sou professora de alemão. Então, eu quero sim estar fazendo aqui um curso. Ainda em alemão, eu quero estar sempre lendo um livro e aprofundando meu vocabulário também. Isso é algo que eu sempre faço e é algo que, se eu não deixar um tempo para fazer isso, eu nunca vou achar esse tempo. E eu tenho dias onde eu já dou aula e onde eu já tô tão imersa no alemão que faz mais sentido para mim estudar alemão, que é, por exemplo, segundas e quartas. Eu tenho algumas agendas entre as minhas aulas e esses são momentos perfeitos para eu parar, ler um livro, por exemplo, talvez vai vir um insight legal para uma aula, uma palavra nova, então eu faço questão de deixar isso nos dias que eu já tô dando aula, trabalhando com alemão. Para você pode ser, por exemplo, o dia que você já tem um curso, ou o dia que você já tá saindo de casa para trabalhar em alemão, ou dias onde você já tá se desafiando, talvez se alemão for muito desafiador. Eu gosto de pensar a nossa rotina nesse lugar também. Então pense o que você já faz no seu dia. Como é esse dia pra você? Se esse dia já é corrido, mas faz sentido, porque essa língua é uma língua mais leve pra você. Então se fosse uma língua que eu tô aprendendo agora, eu não ia colocar ela aqui. Porque aqui eu já tô trabalhando, eu tô confusa, cansada, minha cabeça não quer mais assimilar nada. Escolha então os dias mais pesados com as línguas mais leves e os dias mais leves para as línguas mais pesadas. Nesse caso é um dia pesado e o alemão pra mim já se tornou leve, por isso eu tô deixando ele aqui mais 2 dias em vez de um dia só. E eu também vou deixar 1 horinha, sim, porque quando a gente lê um livro a gente vê o tempo passar e passa muito rápido. 1 hora é pouco, inclusive. Vou para minha terceira e última língua, que é uma língua que eu já estudei ano passado, que é o francês, e eu quero chegar num intermediário. Assim que eu chegar no intermediário em francês, eu vou entender que eu tenho também um nível bom em francês, para aí eu poder começar uma outra língua nova. Não quer dizer que aqui no fim de semana, por exemplo, talvez eu estude outras. Eu já estudei italiano na minha vida e eu estaria relembrando um pouquinho do italiano e não começando do zero. Então talvez aqui no final de semana, ou quando eu tiver com vontade, tiver esperando uma consulta ali e eu tô entediada, eu vou abrir meu Duolingo e fazer um pouco de italiano. Outras línguas que eu tinha curiosidade, que eu já estudei uma vez e parei, mandarim, outras, eu vou deixando aqui. E aí pode ser que no fim de semana, por prazer, curiosidade, no tempo livre, eu aborde essas línguas para ir revisando elas. Mas nada de começar algo novo e eu sei que eu não vou conseguir me dedicar. Por isso, a Lili de 2025, ela vai estar focando em 3 línguas, que são essas aqui. Super europeias, eu sei, mas eu tô morando aqui, né? Não tem muito o que fazer. Gracie. Francês. O francês, ele é muito mais complexo de colocar um plano aqui estruturado para ele, porque ele não é igual o inglês ou o alemão. Eu realmente preciso de um curso, ou pelo menos estar trabalhando com um livro, para eu seguir desse nível de um A1 até um B1. Para mim, essa é a minha meta nesse ano. Eu quero chegar nesse intermediário. Esse curso pode ser online, esse curso pode ser presencial, eu vou pesquisar melhor sobre esse curso agora no começo do ano, ver qual que eu gosto, qual que tá nos meus orçamentos e fazer.
Eu também quero muito estar trabalhando mais com o YouTube para o francês, assistindo um vlog em francês, videoaulas, revisando assuntos, e o YouTube, assim, é ótimo para isso. Eu tenho alguns livros em francês para ler também, onde eu não quero ler eles e terminar eles, eu só quero ir aos pouquinhos. Eu tenho livro, revista, eu sei que leitura é um ótimo jeito de praticar. E eu também tenho o próprio Duolingo, vou estar continuando fazendo esse Duolingo e alguns exercícios. Tem algo que eu, Aline, gosto muito de fazer e que eu preciso me conectar com isso em francês, senão eu paro de estudar francês. O que acontece? O inglês eu uso na minha vida, o alemão também. Como imigrante morando aqui na Alemanha, já pararam pra pensar que o francês eu não vou usar ele, nunca? Eu não tenho amigos franceses, eu não tenho família, eu não tenho nada que me ligue ao francês. O que o francês significa pra mim é uma língua que eu aprendo por mim mesma. É uma língua onde eu quero aprender porque eu quero aprender, é por prazer. Então eu não quero ser rigorosa comigo mesma com o francês. Porque quando eu fui muito rigorosa, eu fiz um curso o ano passado, eu fui muito rígida comigo, eu só procrastinei, eu nem queria estudar, e aí ué, Aline, por que você tá fazendo isso? Você nem vai usar essa língua. É importante vocês saberem esse motivo de vocês. E pra mim, o motivo do francês é por prazer, é porque eu quero, é porque eu gosto, nada mais. Então, se eu não achar um livro, um curso, se eu não chegar nesse nível, tá tudo bem. E se eu lembrar que esse é o meu motivo, eu me conecto melhor e estudo, inclusive, ainda mais. Pra eu me lembrar desse motivo, eu vou colocar aqui séries, livros, músicas, tudo que for arte e que me conecta também com coisa que eu gosto. Como o francês é mais dificilzinho pra mim e eu quero conectar eles com dias artísticos, eu já tenho outros dias onde eu trabalho nos meus projetos, músicas, vídeos, podcasts, workshops de teatro, onde eu dou, e aí eu acho que faz sentido o francês estar nesses dias, que são dias que eu já tô trabalhando com coisas que eu gosto muito e que elas me dão prazer, que é terças e quintas. 2 vezes na semana faz sentido para uma língua que eu ainda nem cheguei no intermediário. Seria interessante pensar até 3 vezes, mas por enquanto eu não tenho tanto tempo assim. Então eu vou deixar 2 vezes também de 1 hora. Eu vou experimentar se essa 1 hora faz sentido. Pode ser que meia hora já tá funcionando, pode ser que eu precise de 1h30. Esse foi então um modelinho de semana, um modelinho de 3 línguas e um modelinho de línguas que eu já domino e línguas que eu não domino, para vocês terem uma ideia. E eu espero que isso tenha inspirado vocês. Alternativas. O mensal, ele ficaria assim. Dessa forma, imagina que você vai revisar, manter, estudar o seu alemão todos os dias da semana, nessa semana número 1, o inglês na semana número 2 e talvez você vai dar 2 semanas para o francês, já que você quer estudar mais francês. Ou assim você coloca uma outra língua aqui, que é uma língua que você quer colocar, em vez de ser só 3 línguas, você coloca mais línguas. Não precisa ser só também uma língua por semana, você pode escolher colocar 2 línguas a cada semana, mas ir alternando essas semanas. Por exemplo, na primeira semana eu estudo alemão e eu estudo também francês. Na segunda semana, eu vou manter o meu inglês e manter o meu alemão. E aí, vice-versa, na segunda semana, alemão e francês. E aí, eu mantenho o francês e o inglês. São alternativas, são variações. Pra mim, eu vou ser muito sincera, eu nunca testei isso daqui. De novo, o semanal funciona muito pra mim porque eu estudo, trabalho com uma estrutura semanal já. Se vocês quiserem testar essa mensal, sintam-se livres porque eu acho que também funciona muito. Principalmente a ideia de manter a língua. Eu acho que menos línguas tá bem claro de vocês entenderem que basta vocês deletarem algumas coisas daqui. Por exemplo, vocês não estão estudando francês, vocês só querem estudar alemão e manter uma outra, o inglês e o espanhol. Esse plano 3 vezes na semana já funciona muito. Esses só folgam, ficam mais tranquilos nas outras semanas. Ou vocês podem se dedicar todos os dias para 1 ou 2 línguas, se vocês não tiverem tantas línguas assim. O que é muito bom, porque aí vocês estão naquele lugar de menos línguas e aí vocês podem dar mais fogo, gás para isso, e aí vocês levam até menos tempo para concluir um nível em alemão se todo dia dessa semana está fazendo um intensivo. Mas se vocês estiverem talvez pensando aí, como seria se eu quisesse estudar mais de 3 línguas, 5, talvez várias? Basta vocês pensarem se pra vocês funciona estudar uma língua cada dia. Se funcionar isso pra vocês, eu deixo isso aqui sugerido para vocês pensarem de, por exemplo, colocar aqui uma língua nesse dia, uma língua nesse outro dia,
fazer o fim de semana folgando ou também colocando línguas. Eu acho que assim é um jeito interessante da sua cabeça, pelo menos entender que hoje é uma língua, amanhã é outra língua. E aí você não ficar misturando tanto assim as línguas. Colocar duas línguas no mesmo dia é algo que eu só recomendaria de novo se você já tem um nível de confiança nessa língua. Por exemplo, como o alemão pra mim eu tenho confiança e o inglês também, eu posso misturar os dois. E aí são línguas que eu só quero manter, já tenho confiança, eu consigo estudar de manhã uma coisa, de tarde outra. Por exemplo, 15 minutinhos de manhã, 15 minutinhos de noite, não vou confundir, só vou manter, isso pode funcionar. Fora isso, eu não recomendaria. Mas pensando que talvez vocês querem estudar aí 5, 7 línguas, eu duvido que todas elas você tá estudando do zero. E aí pode ser que a maioria você só quer manter e aí isso funcionaria. Fora isso, não recomendo que vocês estudem 5, 7 línguas e se forem, fazer um dia de cada vez. Bom, falamos da fase 1, que é essa fase de elencar quais línguas vocês querem estudar. É uma fase muito importante para vocês verem qual é a cor dessa língua, qual que é a prioridade dessa língua, desejos, qual que seria um plano de estudos, a necessidade. Por exemplo, lá no inglês eu coloquei que eu só quero manter, então é prática, manter, Duolingo, vocabulários, desejos, necessidades e já uma proposta do que eu poderia fazer então para melhorar isso. Fase número 2, a gente fez na semana ou no mês, colocando cada corzinha, cada língua em cada dia. Pense na rotina de vocês, qual dia é mais leve, qual dia é mais puxado, qual combinação de línguas faz sentido, se é 1 hora, se é meia hora, se é 1h30, 2 vezes na semana, 3, e vão fazendo esses testes. Fase número 3 que eu sugeriria pra gente encerrar é ir de fato no seu Notion ou no seu planejamento, numa lista de to-do e coloca ali esse seu plano que você fez para cada um desses dias. Por exemplo, para vocês saberem o que vocês querem fazer, seguir esse plano de estudos, as necessidades, objetivos, pode ser muito interessante que um professor acompanhe vocês, ou um coach ali de estudos, porque é um lugar onde vocês já são capazes, vocês já se autoprogramaram, mas talvez um professor, um curso, ele vai te dar toda a orientação que você precisa. Se, de novo, você está estudando essa língua mais sozinho, ou para além desse curso você ainda quer se organizar, eu sugiro que essa terceira fase, ou você coloque essa lista do que fazer por semana no seu caderno, ou no Notion, por exemplo. A gente tem alguns templates, vocês podem estar conferindo os nossos templates também, e aí lá vocês podem deixar uma listinha por mês, ou por semana, do que vocês precisam fazer. Esse mês eu vou completar esse capítulo, esse mês eu vou fazer X Duolingos, esse mês eu vou fazer esse livro e esse livro, ou na semana. Essa semana eu vou fechar esse capítulo, essa semana eu vou ler esse livro até página X. Vou mostrar aqui pra vocês a minha partezinha de francês. Eu tenho aqui a parte do A1, que eu já completei, então todos os meus capítulos estão aqui, e eu tenho um caderninho de A1. Logo no comecinho desse caderninho dia 1, eu tenho o que eu preciso fazer nessa semana. Eu preciso fazer meu Anki, revisar, eu quero ler uma revista, eu vou pesquisar cursos, vou fazer meu Duolingo e quero ler um livro. Então eu sei o que eu quero fazer. No momento, eu ainda de férias, estou tentando deixar isso de um jeito mais espontâneo. Se na terça-feira eu quero ler a revista ou o livro, o que der vontade eu vou lá e leio. Se na quinta-feira eu quiser só ler livro de novo, é o que eu vou fazer. Ou estudar uma música e por aí vai. Então é legal vocês terem um to-do para cada língua, que aí vocês não perdem assim a direção de para onde vocês estão indo e o que vocês têm que fazer. Por exemplo, no meu alemão, tá aqui. Eu quero ler o capítulo 5 de Outlander, ouvir um audiolivro ou um podcast, vocabulário sobre cultura, que era um quiz que eu tava fazendo, isso eu já completei. Colocar palavras no Anki 2 vezes na semana, por exemplo. Tem meu Lerntagebuch, que são meus textos, então eu venho aqui e eu anoto como eu tô estudando. Eu escutei todos esses audiolivros aqui dessa série, o que eu aprendi, fazer uma revisãozinha, escrever em alemão, tá tudo aqui. Por exemplo, eu já escrevo, anoto, mas eu também tenho, antes de tudo, uma to-do pra eu saber o que eu tô fazendo. Esse daqui é um to-do da semana, vocês podem ver que ali eu deixei também uma lista de livros para 2025 inteiro e pensar em fazer um simulado modelo ali da prova de C2 sozinha, que não é para essa semana, mas que é para o futuro, então já deixo ali embaixo, por exemplo, para eu ter noção. Bom, é isso, esse é o meu contexto, as minhas línguas que eu tô aprendendo, que são 3.
2 que eu tô mantendo, uma delas eu tô mantendo e avançando, e uma que eu estou saindo do A1 e indo para um A2, então tô começando, por isso eu não tô acrescentando tantas outras línguas, eu acho que é importante a gente priorizar. Tô deixando um espaço para eu seguir a minha curiosidade se eu quiser estudar outras línguas e por prazer. E eu sei que cada língua ela exige de mim um tipo de disciplina e um tipo de motivo, de desejo. O alemão para mim tem esses desejos, então ele tem esse plano de estudo e tem essas tarefas para eu fazer nesse dia por esse período. Acho que assim vocês conseguem se inspirar aí para as línguas de vocês, para o cronograma de vocês, para a rotina de vocês. Compartilhem aqui qual vai ser a meta, o desejo, quais são as suas prioridades em línguas, o que talvez vocês testaram, que funcionou, que não funcionou, se para vocês também são 3 línguas ou são mais ou menos, se tem algum objetivo com alemão em específico que a gente pode estar te ajudando em 2025, e aí você comenta aí que a gente vai estudando alemão juntos. Se quiserem conferir nossas agendas de particulares e também de turmas e cursos especiais regulares, tem não só no nosso site, mas também no nosso formulário, que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigada por estarem aqui, por dedicarem esse tempo aos estudos aqui, me ouvindo, estudando, planejando juntos, e a gente se vê então num próximo vídeo. Até mais!